mais novo, eu lembro de uma vez, eu gostava muito de brincar naquelas pilhas de areia, nas construções lá no Brasil, né? Crescendo no Brasil. Eu gostava muito de brincar, mas minha mãe não gostava muito que eu brincasse, né? Aí eu lembro que a gente estudava até 11 horas da manhã, chegava da escola, minha mãe chegava do trabalho mais ou menos 1h, 1h30, ali ela chegava de moto, né? E um dia eles estavam construindo um prédio lá do lado de casa, obrigado, pai, e eu brincando lá naquela areia, brincando, e perdi o horário, e eu olho assim, e a minha mãe parada com a moto, gritando do outro lado, sai daí! E eu falei assim, tá bom, né, sai daí. Aí eu saí. Aí ela entrou para dentro de casa, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vamos parar de novo. Daqui a pouco eu só vejo ela lá na frente de casa, sai daí. Falei, beleza, sai daí, sai daí. Aí saí, esperei ela entrar de novo, aí ela entrou de novo. E aí eu tô brincando lá e rola na areia para cá, rola na areia para lá. Quando eu penso que não, meu braço está sendo puxado e um chinelão. Pá! Né? Eu te falei para sair daí, né? E fui para dentro de casa e toma, né? Gente, para quem vê minha mãe assim, com a cara de boazinha, assim, quietinha, sorrisinho, não pensa que acontece, mas acontecia. Acontecia bastante. E o interessante da minha mãe, quando ela batia, é que minha mãe sempre foi muito de conversar, né? Aí ela pegava e falava assim, ó, eu vou te bater, e você tem que ficar quietinho, né? Eu vou te bater por causa disso, daquilo. E vai, pá, 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 tipo. E eu lembro que como criança a gente pensa assim, mas pra quê? Eu só tô brincando na areia, né? E passou alguns dias, a gente descobre um verme dentro da minha mão, né? Aí vai para o médico, vai descobrir, é coisa de cocô de cachorro, de gato. Areia, né? E aí tive que fazer o tratamento, né, para matar, que não sei o que lá, aquele processo todo. E aí eu pensando nessa história e pensando de quantas vezes a gente não se dá mal pela desobediência, né? A gente achando que a gente sabe o que é certo, sabe o que é bom, a gente continua fazendo, mesmo sabendo que não é para fazer, e chega no final, dá verme. Né? Chega no final, dá verme. A Bíblia, desde o início, ela nos deixa bem claro que a obediência é um princípio importante para Deus. Desde do Jardim do Éden, onde Deus fala assim com Adão e com Eva, fala, olha, vocês podem comer de qualquer fruto aqui, menos desse fruto. Ele ali dá uma ordem, né? Ele fala, olha, não faz. E o interessante é que ele fala assim, que certamente morrerás. Ele tá avisando, ele fala, ó, se você fizer, vai acontecer algo ruim aí. Mas ele é um Deus que ele nos dá o livre-arbítrio, então ele deixa Adão e Eva decidir o que eles querem fazer. E a gente sabe a história, né? Adão e Eva são enganados e eles comem do fruto e sofrem arduamente pelos atos, né? Arduamente pelos atos. Sofrem a consequência. Muitas vezes nós estamos em situações que a gente fala assim, mas meu Deus, por que eu estou nessa situação? E quando a gente para pensar e procurar lá no fundo, é uma raiz de desobediência. É um fruto da nossa desobediência. É um fruto de algo que a gente achou que a gente sabia melhor. Que a gente achou que, não, mas é só brincar na areia. Não tem nada demais. Não tem nada a ver. É uma coisinha mínima. Deus, isso não faz sentido. E a gente entende também que de vez em quando obedecer não é muito agradável, né? Muitas vezes você fala assim, mas para eu fazer isso não vai ser legal. Nossa, mas eu estava querendo tanto fazer aquela outra coisa, por que eu tenho que fazer isso? E a gente começa a pensar que a gente sabe melhor, como eu disse, e a gente não entende que Deus ele tem algo melhor para a gente, e por isso Ele quer esse caminho para nós. Olha só, Jonas 1, do 1 ao 4. Jonas, abre a sua Bíblia aí, Jonas 1, do 1 ao 4.
Vamos ler? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, Deus fala com Jonas, fala assim: Jonas, o que eu quero que você faça é, você vai lá em Nínive, o povo lá tá perverso, o povo está fazendo as coisas assim, que é coisa de louco, não é bom para ele, eu quero que você vá lá e pregue para essa cidade. Mas Jonas, na cabeça dele, fala assim: Nínive? Tá bom. E ele pega e ele entra em um barco para ir, a Bíblia fala, para longe da presença de Deus. Olha só, olha a ideia do cara, para ir para longe da presença de Deus. Ele não queria estar ali ouvindo Deus falando com ele, faça isso, porque era algo que ele não queria fazer. Então, para se ausentar de fazer, ele quer ir para longe da presença de Deus. Mas a primeira coisa que a gente entende é que não tem como ir para longe da presença de Deus, né? Não há um lugar na terra que a gente possa estar para estar longe da presença de Deus. Mas ok, aí ele entra nesse navio, compra passagem, o que acontece quando ele pega? Quando começa no mar? Tempestade. Quantas tempestades não batem em nossa vida? Quantos ventos fortes não batem em nossa vida? Quantas vezes que a gente fala assim, nossa, mas parece que vai despedaçar. Mas parece que vai estralhaçar. Jonas vivendo a consequência da sua ação. Jonas vivendo a consequência da desobediência. Muitas vezes nós atrasamos nossas vidas por causa da desobediência. Muitas vezes trazemos fortes ventos para nossas vidas por causa da desobediência. Muitas vezes nós, querendo sair da presença daquilo que é bom, porque achamos que nós sabemos melhor, nós trazemos essas destruições para nossas vidas. E o interessante é que a gente continua na história e a gente vê que aquilo que Jonas fez foi só um atraso, porque acabou que ele teve que obedecer, né? Deus ainda deu uma outra chance para ele, né? De obedecer. E muitas vezes a gente está trazendo atraso para a nossa vida. Nós sabemos o que é certo, mas decidimos em não fazer. Nós sabemos o que é bom, mas decidimos em não fazer. E a gente acaba atrasando as coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente acaba atrasando o mover de Deus para nossas vidas. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vem a entender que Jesus, ele foi o maior exemplo de obediência. Olha só, Filipenses 2, do 5 a 8. Diz assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, Jesus, sendo Deus, ele decide obedecer. Ele fala, quer saber o quê? Eu vou obedecer. Eu vou descer, eu vou ser humilhado. E a Bíblia fala que ele é obediente até a morte. E olha que, quando a gente pensa na obediência de Jesus, talvez você fale assim, mas ele queria fazer. Não, a gente vai ler na Bíblia e ele fala, Pai, Deus, se é possível passar esse cálice de mim, né? Isso não é palavra de alguém que quer fazer. Mas o interessante é que ele fala assim, mas que seja feita a sua vontade. Ele fala, mesmo que tudo dentro de mim está falando, eu não quero, eu ainda quero ser obediente ao Senhor. Eu ainda vou ser obediente ao Senhor. Então que seja feita como o Senhor quer. Olha só, o nosso exemplo de obediência, que é Jesus. Ele nos ensinou, por exemplo, ele fala, olha, eu
ele desce como o Filho de Deus, ele imortal, ele decide ser mortal. Ele, como Senhor, ele decide descer e ser servo, para nos dar um exemplo de obediência, para nos dar um guia falando, olha, é isso que é ser obediente, é isso que é ser obediente. E a gente entende que quando a gente é obediente a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, Ele nos abençoa ricamente. Ele nos leva a lugares mais altos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Vamos ler? Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Olha só, ele fala, virão e os alcançarão. Ele não está falando que você terá que correr atrás da bênção. Ele fala, não, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Olha só. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. O Senhor os constituirá para si em um povo santo, como prometeu com juramento, e se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre o juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Olha só como é poderoso. Olha só. As bênçãos, elas te alcançarão. Quando você é obediente, elas te alcançarão. Olha só, quando a gente é obediente, nós somos abençoados financeiramente. O versículo 3 vai falar assim, benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Olha só o que ele está falando. Ele está falando, você vai ser abençoado. Você será bendito quando você obedece. O fruto do seu ventre, então ele está falando, você vai ser fértil, e não só no seu ventre, mas ele fala, e também vai ser, o fruto da sua terra vai ser fértil, o fruto do seu trabalho vai ser fértil, você será bendito na cidade e no campo. Qualquer lugar onde você estiver, você será bendito. Quando obedecemos, nós somos benditos em qualquer lugar, somos abençoados aonde estivermos. Mesmo em situações que talvez você fale assim, não tem como ser abençoado aí. Deus fala assim, não, é lá mesmo que eu vou te abençoar. Quando somos obedientes, quando vivemos em obediência, somos abençoados. Esses dias eu estava conversando com a Samuel, a gente está passando pelo processo de imigração, e ele
requer um pouquinho mais, né? E a nossa poupança foi quase toda para lá. E esses dias a gente conversando sobre o que tinha que comprar, o que não tinha que comprar, ela falou assim, mas dá para comprar isso? Aí eu parei assim, abri a conta do banco e eu falei assim, aí dá. Aí ela olhou assim, certeza? Eu falei, dá. Aí ela olhou para mim, por que você está falando assim tão pensativo? Eu falei, porque não era para dar. Aí ela, mas dá? Então eu falei, dá. E Deus, Ele nos abençoa assim de uma forma que você fala, mas meu Deus, como? Como que é possível? É o fruto da nossa obediência. É o fruto da sua obediência. Olha só, bendito será. Quando nós somos obedientes, nós somos protegidos. Olha só, Deuteronômio 28:7 diz assim, o Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Quando somos obedientes, somos protegidos. Deus, ele fala assim, olha, quando você está seguindo o que eu estou te falando, não tem nada que conseguirá te alcançar. Fora as bênçãos, só as bênçãos vão te alcançar. Nós somos protegidos, nossos inimigos, ele fala que virão por um caminho, mas fugirão por 7. Pelo caminho da desobediência. E fugirão por 7. Olha só, ele nos protege quando nós somos obedientes. Quando nós somos obedientes, não temos o que temer. Porque a gente tem um Deus que paga a conta. Amém? Ele fala assim, olha, pode ficar tranquilo que de você quem cuida sou eu. Que de você quem cuida sou eu. No sentido, podemos estar seguros quando somos obedientes. Sabe, quando você era criança, que você sabia que você tinha feito algo errado, e você fala assim, será que minha mãe e meu pai sabem? Eles dão uma olhada diferente para você e falam assim, sabe. Não é daquele jeito, ela sabe. Eu lembro de uma vez que minha mãe falou assim, eu tinha ganhado um videogame portátil, quando a gente veio aqui visitar, e a gente voltou para o Brasil, minha mãe falou assim, isso não sai de casa. Só que eu estava doidinho para a escola, né? Mostrava a todo mundo. E eu levei para a escola, e na hora do recreio roubaram o negócio. Aí, como era uma coisa que no Brasil nem lembro se tinha ainda, era tipo assim, eu nunca tinha visto na minha vida. E aí a diretora ligou para minha mãe e tal, avisou. E eu fui para casa, naquela insegurança. E tô dentro de casa, e graças a Deus esse dia, minha irmã estava com as amigas em casa também. Deu a Deus protegendo. Mas aí, eu lembro que eu ouvi minha mãe chegando, e ela estacionou a moto, e eu falei assim, cara, agora eu tenho que correr. Eu, para debaixo da cama dela, fui para debaixo da cama dela, e ela me procura, e eu acabei dormindo. Pois é. Aí eu acordei 2 horas depois, eu saí de debaixo da cama, e minha irmã, onde você estava? Minha mãe está igual doida procurando você, minha mãe saiu aí de moto te procurando, cadê você? Falei, mas eu estava debaixo da cama, né? Mas sempre quando a gente é desobediente, gente, aí ela chegou em casa, igual eu falei, graças a Deus que as amigas da Barra estavam lá, não apanhei, mas depois, né, foi resolvido depois. Mas sempre quando a gente é desobediente, a gente sente uma certa insegurança, não é mesmo? Quando você está fazendo alguma coisa errada, você fala assim, cara, vai dar ruim. Quando você está dirigindo, que você vira num lugar que você sabe que não pode virar, você fala, cara, vai dar ruim. E tem uma insegurança. Mas quando nós vivemos em obediência, nós podemos estar seguros, sabendo que não vai dar errado. Sabendo que vai dar certo. Sabendo que nós estamos protegidos. Amém? Olha só, João 15:14 diz assim, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Jesus falando, palavrinha vermelha. As palavras vermelhas. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Se queremos ser amigos de Deus, se queremos ser amigos de Jesus,
devemos ser obedientes. Hoje, enquanto eu estava pensando nessa palavra, eu estava com a musiquinha na minha cabeça, e a Sâmula também depois falou assim, aquela musiquinha, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Né? É uma prova que a gente ama Jesus. Quando somos obedientes, é uma prova de confiança. Falar, Jesus, eu confio no Senhor, por isso eu vou obedecer. É uma prova de amor. Jesus, eu te amo, eu quero que o Senhor esteja feliz comigo. Obedecer é uma prova que nós estamos dentro e confiamos no Deus que servimos. Nós confiamos no Deus que servimos. Falamos, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, por isso eu vou obedecer. Eu sei que eu entendo isso e o Senhor entende tudo. Eu sei que da minha vida eu consigo ver só o que está na frente dos meus olhos, mas o Senhor consegue ver daqui até o final. Então eu decido obedecer, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é bom. E assim nós vamos poder ver assim que nós vamos poder ver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E assim que a gente vai poder alcançar as colheitas que nós buscamos. E assim que nós vamos poder chegar aos níveis que queremos chegar. Sendo obediente a Deus. Obedecendo e crendo que o que Ele tem para nós é melhor. Amém? Eu queria chamar a equipe de louvor. Hoje nós vamos orar. Eu creio que... Você pode ficar de pé? Como a gente diz, toda vez quando a gente está aqui, eu creio que Deus ele tem feito coisas grandiosas entre nós. Eu creio que Ele tem feito coisas que a gente pode olhar para trás e falar assim, meu Deus, mas não faz sentido. Porque somos obedientes. Amém? E hoje é dia da gente estar orando e falando, Deus, aqui está o meu propósito, aqui está o que eu preciso do Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Se tem algo que eu não fui obediente, se tem alguma área da minha vida que eu estou vivendo em desobediência, me mostra, Senhor. Que Ele possa nos mostrar e que nós possamos consertar. Porque assim como Jonas teve a sua segunda chance, nós também temos mais uma chance. E mais uma,